Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje eu estarei prosseguindo no projeto de comunicação no mundo do trabalho e o tema desta semana é sobre elementos da comunicação. Vocês somente estarão acompanhando a minha voz, tá? Juntamente com o slide. Bom, para que haja uma comunicação, são necessários alguns elementos que já são entendidos, inclusive, por vocês. Os elementos principais, que são os básicos, é que deve haver um emissor, uma mensagem a ser orientada, a ser direcionada, e o receptor, aquele que recebe a mensagem. Então, para que haja um elemento de comunicação, é necessário esses três elementos principais. Depois nós temos os elementos específicos, que é o canal, o contato, o código e o contexto. Sobre os elementos principais. Emissor e remetente é aquele que propõe a mensagem é o conteúdo propriamente dito a ser transmitido, e os receptores ou destinatário é quem recebe aquela mensagem. Já referente aos elementos específicos, os canais ou contatos, eles representam os meios para transmitir aquela mensagem. Então, é o meio que diz, no caso, a linguagem, verbal ou não verbal, que vai ser direcionada. Os códigos é a forma com a qual a mensagem será veiculada, então, através de qual idioma, sinais, gestos. E o contexto é o que a mensagem ela tem a oferecer, qual que é o contexto principal ali da mensagem. Uma coisa interessante a gente compreender também é que existem alguns ruídos dentro da comunicação. Uma comunicação, ela só é efetiva quando houver uma decodificação, ou seja, compreensão por parte do interlocutor. Então, sem que haja a recepção, uma mensagem emitida nada serve. Isso se chama um ruído na comunicação. E esse ruído ocorre quando a mensagem ela não é decodificada corretamente pelo receptor. Então, suponhamos o receptor vai passar alguma mensagem e o receptor não compreende. Então, houve um ruído. O locutor é apenas um mero emissor, sem significante, se aquela mensagem ela foi emitida e o receptor não conseguiu compreender. O termo ruídos na comunicação se refere a qualquer elemento, tanto interno ou externo, que possa interferir no processo de comunicação entre o falante e o ouvinte. Então, os ruídos na comunicação, ele pode causar alguns resultados negativos, como insatisfação dos clientes, aumento de erros nos processos, dificuldade na gestão, diminuição na produtividade, treinamentos inadequados, distorção nas mensagens, isso dentro do ambiente corporativo. Agora, se tratando dos tipos de ruído, existe o ruído físico, como exemplo, por exemplo, um telefone tocando, um zumbido do computador, um barulho alto na vizinhança. Então, isso causa uma dificuldade na transmissão física daquela mensagem. Vamos supor, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de alguma palestra, ou até mesmo aula do Patrulheiros. E às vezes acontecia algum ruído, um carro passar, ou enfim, alguma coisa que interfere na comunicação, algo físico, né, ali que acaba dificultando a transmissão da mensagem do emissor para o receptor. Como conversas também é um tipo de ruído, né? Tem o ruído fisiológico. As barreiras fisiológicas de comunicação ocorrem devido à condição física do falante ou do ouvinte. O ruído fisiológico, ele pode ser uma deficiência física, disfunção sensorial ou outras disfunções físicas. Por exemplo, o que pode causar um ruído fisiológico, além das questões aí de deficiência física, disfunção sensorial, tem as questões fisiológicas, como fome, fadiga, dor de cabeça, dor muscular. Por isso que muitas empresas têm um momento da laboral, né? Momento ali que se faz as ginásticas laboral. Falar muito rápido ou devagar, é um ruído fisiológico, cegueira, que são os ruídos já referente à deficiência física, efeitos fisiológicos de medicamento que afetam também a maneira como o indivíduo pensa, sente. Já o ruído psicológico é as qualidades pessoais que afetam nossa maneira de nos comunicar. Então, a preocupação com um problema pode deixar o colaborador desatento, por exemplo, numa reunião de equipe. Sarcasmo, emoções como raiva, tristeza ou alegria. Sentimentos defensivos e preconceituosos, indivíduos com problemas psicológicos, como doenças mentais graves. Isso é um ruído psicológico. Já o ruído semântico
um ruído que é a interferência que é criada quando o falante usa uma linguagem que tem um significado diferente para o ouvinte. Então, às vezes, aquela mensagem que é passada não é bem compreendida por conta de um jargão ou um termo técnico. Então, esse é um tipo de ruído semântico. Para concluir, a comunicação eficaz nos negócios é fundamental para alcançar o sucesso, pois acontece diariamente entre os colaboradores. É preciso evitar essas barreiras, os ruídos, né, na comunicação, porque é o meio destas que o indivíduo e grupo se entendem. Então, se houver algum ruído, alguma barreira, a empresa ela não vai ser bem conduzida. Então, identificar e evitar os ruídos na comunicação auxilia as empresas a comunicar a sua mensagem com efetividade e a melhorar o desempenho dos seus colaboradores, certo? Bom, para concluir, a atividade acerca dessa aula é a seguinte: de acordo com o processo de comunicação e seus ruídos, que nós vimos aí, né, nesses slides passados, vocês vão identificar quais os tipos de ruídos que estão ali expressando cada quadrinho. São 3 quadrinhos. Então, vocês vão informar. Esse primeiro quadrinho, o ruído que está ali sendo exposto é um ruído semântico, por conta do quê? Por conta de um termo técnico que foi usado, então por isso que houve esse ruído, essa comunicação mal passada, ou por conta de um jargão, algo regional, cultural, ou é um ruído psicológico, de repente, as emoções da pessoa, raiva, tristeza, está ali sendo afetada, ou é uma questão de ruído fisiológico, a pessoa demonstrou aí fadiga, dor de cabeça, ou é um ruído físico, algo que é externo, que estava tocando, que estava incomodando e dificultou a passagem daquela mensagem. Então, aí vocês vão estar aí informando qual tipo de ruído é nesses quadrinhos aí. No primeiro, o segundo e esse terceiro, certo? E especificar. Então, ruído semântico, por quê? Ou ruído físico, por quê? Tá certo? E é isso então. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca da aula, desta atividade, é só entrar em contato comigo pelo Google Class. Até a próxima, então.